Hoje nós vamos continuar a série de mensagens que nós estamos estudando sobre os 10 maiores valores, e nós estamos estudando justamente os 10 mandamentos. E hoje vamos falar do valor da fidelidade, o valor do 7º mandamento. E ao preparar essa mensagem e selecionar textos, eu me deparei com um texto, uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu adaptei um pouco, mas que vai nos ajudar nessa nossa reflexão de hoje. E eu quero compartilhar com vocês isso, né? Ele dizia assim, que a sociedade atual talvez seja a mais promíscua, a mais devassa e a mais imoral da história. Vivemos numa época em que os valores morais estão sendo completamente ignorados e arrastados para a lama. Isso tem trazido consequências terríveis e muita destruição, primeiro para os relacionamentos e depois para a própria humanidade. Deus é santo e os nossos relacionamentos também devem ser santos. Por isso Deus nos deu esse 7º mandamento. Vamos abrir nossas Bíblias e ler juntos em Êxodo 20, o versículo 14. Também tem no boletim. Quem tiver o boletim aí, está na capa do boletim. É um versículo curto, né? Diz assim: não adulterarás. Esse é o texto, é o mandamento. E antes de prosseguirmos, vale a pena notar alguns aspectos interessantes. Nessa série de mensagens, nós estamos falando sobre os 10 mandamentos, que foram dados por Deus a Moisés, que estava liderando o povo hebreu no deserto. Obrigado. No deserto, depois que saíram do Egito, né? Estava levando o povo hebreu para a Terra Prometida. Só que a humanidade já existia muito tempo antes disso. Já tinha até acontecido o dilúvio, lembram do dilúvio? Esse também já havia acontecido, já era da época passada. José tinha sido vendido como escravo pelos seus irmãos e foi parar no Egito, justamente como escravo. Ele se tornou governador do Egito, lembram disso? Depois, ele teve uma época de fome e ele acabou, então, tendo um papel muito importante para salvar o povo de Israel da fome, trazendo o povo para morar no Egito. E esse povo foi escravizado lá, pelo faraó, depois de 400 anos, né? E foi nessa época que Moisés nasceu, e aí ele libertou o povo da escravidão. Aí pode vir uma pergunta para a gente, mas espera aí, nós estamos falando dos 10 mandamentos. Foi dado na época de Moisés, a humanidade já existia antes. Então quer dizer que já tinha uma lei antes? Desde Adão, gente, até Moisés, sim, havia uma série de ensinamentos orais que eram dados às pessoas, passava de geração em geração. Muitos acatavam isso, outros não. Mas era realmente algo que existia. E outros povos também que não haviam recebido esses ensinamentos, eles tinham algum ensinamento, eles tinham alguma lei, alguma regra, as pessoas seguiam alguma regra, um código moral, um código de ética, que estava gravado em seus corações. E esse código de ética é resultado de nós termos sido todos criados pelo mesmo Deus. Ele pode não ser tão claro e detalhado como os 10 mandamentos, mas existia. E a gente pode ler sobre isso em Romanos 2, versículos 14 e 15. Né? Está na Bíblia e também está no boletim. Né? Diz assim: de fato, os gentios que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornando-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então a gente vê que já existia uma lei que estava gravada nos corações. Ela continua existindo até hoje, né? Só que os 10 mandamentos estão aí por um motivo, que é a segunda parte aqui. Eles foram dados para nós, para termos um diagnóstico
da nossa vida. Os 10 mandamentos, eles são como um exame de raio-x da nossa vida. Para quê? Para identificar onde que está o nosso problema. Qual é o nosso problema? A gente vê que a gente está errando. Ele mostra onde que a gente está ferindo aquilo que Deus quis que a gente fizesse. E os 10 mandamentos mostram, então, como nós somos corruptos e como nós precisamos de um Salvador. A gente pode até dizer assim, mas eu obedeço 9 dos mandamentos. 9 mandamentos eu obedeço, então eu estou bem na fita. Né? A gente pode até pensar isso, eu obedeço quase tudo, 90%, não está bom? Né? Não está bom? Então, tem até um exemplo aqui, eu pedi para o Elenilton separar aqui uma corrente. Essa corrente aqui tem muito mais do que 10 elos. Mas vamos supor que sejam que nem os 10 mandamentos. Vocês estão vendo algo pendurado aqui embaixo. Quantos elos eu preciso quebrar para que isso que está aqui embaixo caia no chão? Só preciso quebrar um. Então, para entrar no céu, eu preciso cumprir os 10 mandamentos. Se eu deixar de cumprir um, eu já não entro. 90% não serve, gente. 99% não serve. Né? Então, os 10 mandamentos servem para a gente ter esse diagnóstico, para a gente entender que a gente tem muito problema, a gente precisa de um Salvador. E aqui que entra Jesus, porque ele cumpriu integralmente os mandamentos. Ele foi o único que conseguiu manter os 10 intactos. O mundo de hoje fala um monte de besteira sobre Jesus. Mas é bom a gente lembrar disso. Ele foi o único que cumpriu tudo. Então, só ele pode nos ajudar. E aí, a gente vai para uma aplicação mais prática do tema. A lei que Deus nos deu, ela não se aplica apenas naquilo que a gente está vendo, naquilo que as outras pessoas conseguem ver em nós, porque ela se passa dentro de nós. Na semana passada, o pastor Sheide pregou sobre não matarás, né? Então, o não matar já começa na nossa mente e no nosso coração, antes da gente matar efetivamente alguém. Né? Eu falei para o pastor Sheide, me chamou muito a atenção a parte que ele disse assim, se eu falo mal de alguém para uma pessoa, eu estou matando aquela pessoa no coração para quem eu estou falando. Né? Então, assim também, esse mandamento aqui que Jesus disse, esse 7º mandamento do adultério, Jesus também mencionou. Se a gente abrir em Mateus 5, versículos 27 e 28, a gente vai ler. Né? Também está no boletim aqui. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Isso vale tanto para a mulher como vale para o homem e para a mulher, tá, gente? Mas é para mostrar que começa na nossa mente, no nosso coração. Então, Jesus está citando esse 7º mandamento, mas ele está avançando nele. Ele está avançando, está dizendo que isso começa com a quebra, primeiro do 10º mandamento. Nós vamos ver isso mais para frente, já estou dando um spoiler para vocês aqui. Né? Então, o 10º mandamento diz, não cobiçarás. Né? Então, é isso que Jesus está dizendo. A gente não deve deixar isso crescer dentro de nós. É aquela situação, a gente até falou outro dia na EBD, a tentação pode vir. A tentação é pecado? A tentação não é o pecado. O pecado é quando a gente deixa aquilo lá crescer, deixa aquilo lá frutificar. E aí, Jesus, com isso aqui, ele está estabelecendo, então, um novo padrão de conduta. Um padrão de conduta que não está no ato, mas nas nossas mentes e nos corações. Por isso, nós devemos vigiar por onde andam os nossos pensamentos, por onde eles passeiam. Né? Isso vale para qualquer pecado, não só para o adultério. Tá? Há muito tempo atrás, eu li um livro chamado A História de um Ovo. É um livro ilustrado. Talvez aqui, muitos de vocês tenham visto. Acho que é de Jader Borges Filho, se eu não me engano. É cheio de figuras o livro. Mostra uma pessoa
andando num parque cheio de árvores, e de repente ele encontra um ovo abandonado no chão. E aí, ele não segue adiante. Ele vê aquele ovo, ele pega o ovo na mão e fica imaginando, de que pássaro será esse ovo que está aqui no chão? E fica curioso, vou levar esse ovo para casa e vou chocá-lo. Ele leva o ovo, coloca numa chocadeira e tudo mais, e se prepara todo o ambiente para aquele filhote de pássaro que vai nascer. Que espécie de pássaro será essa? Quando a casca do ovo se rompe, uma surpresa. Ao invés de um pássaro, nasce uma pequena serpente. Então, aí ele olha, puxa, não é um passarinho, é uma cobra. Mas ela até que ela é engraçadinha, é bonitinha essa cobra. Então ele resolve cuidar dela. Ele anina, ele alimenta, ele cuida, leva para passear, e a cobra vai crescendo. Crescendo e ficando cada dia mais forte. Até que um dia ele percebe que ela está aprontando demais. E ficando insuportável. Aí ele fala, eu vou dar um basta nisso. Chega. E aí ele vai tentar se livrar da cobra. E ele descobre que ela ficou muito mais forte do que ele. E ela acaba devorando. Então, isso daqui, a moral dessa história, gente, é traçar um paralelo com o pecado. Seja ele qual for. Se ele entra em nossa vida e se nós o alimentamos, e cuidarmos dele, ele vai se tornar cada vez maior e mais destrutivo. Porque esse é o objetivo do pai do pecado, Satanás, ou Lúcifer, né? Uma coisa que a gente falou outro dia, até na EBD, aquele seriado Lúcifer, que algumas pessoas até passou na TV, né, no Netflix, sei lá, esses serviços de streaming. Lúcifer, ele não quer nada de bom com a gente. Ele só quer nos destruir. Jesus disse, ele só vem para matar, para roubar e para destruir. Então, não esperem nada de bom. Ele nunca vai dar nada que seja bom para nós. O intuito dele é nos destruir e nos levar para longe de Deus pela eternidade. Tá? Então, precisamos ficar atentos com isso. E o apóstolo Tiago, na carta de Tiago, a gente pode ver essa historinha do ovo sendo reproduzida em 2 versículos apenas. Tiago 1, 14 e 15. Vamos abrir, também está aqui no boletim. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Amém? Estão até apresentando, muito legal. Muito bom. Mas aí vem a dúvida. Como é que nós vamos evitar o pecado? Como é que nós vamos sair dessa? Então, a primeira dica. Não tente medir forças. Não tente medir forças. Dificilmente você sairá vitorioso por conta própria. Que nem a história da cobra. Deixou ela crescer, ela acabou ficando mais forte. Busque ajuda em Deus, busque ajuda em sua palavra. Jesus disse que nós vamos ter aflições nesse mundo, mas devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Uma segunda dica que nós temos é fazer como José fez. Nessas horas, o mais acertado é fazer como ele. Vamos ver Gênesis 39, os versículos de 10 até 12. Lembram José do Egito, que a gente falou até no início aqui? Quando ele era escravo, ele estava na casa de Potifar. E a mulher de Potifar estava dando em cima de José. E a gente vê aqui no versículo 10. Embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Então, José fugiu. Essa é a instrução. Fujam. Fujam. Corram do pecado. Saiam da beirada do abismo. Né? Por que eu vou andar na beirada aqui do palco, aqui, se aqui é bem mais seguro andar?
ali eu posso cair com facilidade se eu não prestar atenção, né? Então, é mais seguro a gente andar do lado de dentro, aqui longe da beirada do abismo. Então, o que a gente pode começar a concluir disso, né? Deus espera de nós que evitemos o adultério. E duas formas da gente fazer isso também seriam ou a gente se abster totalmente, ou a gente casar, né? O casamento, né? O casamento cristão é uma bênção. Já ouvi gente na igreja já ouvi até pessoas falando que o casamento é pecado. São pessoas que não estão bem instruídas a esse respeito. Porque o próprio Deus instituiu o casamento antes do pecado acontecer. Antes do primeiro pecado acontecer, Deus já havia instituído o casamento, para que homem e mulher se formassem uma só carne, formassem um só organismo. Isso daí para nós é como um violino e uma corda, por exemplo. Eles são um instrumento só, mas um sem o outro não toca. É bom ter a corda com o violino. Uma chave, a fechadura também. Você não consegue abrir uma fechadura sem uma chave, né? Precisa ter a chave. Então, é um mecanismo. Deus nos inventou desta forma, para unir duas metades, a masculina e a feminina, para se combinarem em pares e assim permanecerem. E é importante a gente citar, o casamento, gente, é para a vida toda. É para a vida toda. Atualmente, a quantidade de divórcios que nós vemos é assustadora. E isso não é tão simples como a sociedade quer nos fazer acreditar. Eu queria pedir agora a ajuda de um voluntário, que pudesse vir aqui à frente. Não vai precisar falar nada, só vai precisar fazer algumas coisas aqui. Se quem se habilita? Oh. Muito obrigado. O Werner Corajoso vem aqui. Pode subir aqui, por favor? Ó, são 2 folhas de papel, segura uma em cada braço, assim, só para mostrar o que está escrito. Ó, vira desse lado assim, que esse lado está mais forte. Ó. Isso. Isso é só para exemplificar, tá, gente? Vamos supor um homem e uma mulher, solteiros. Aí eles se casam. Pode me devolver e pegar esse aqui agora. Eles se casam. Olha só. Vira para o outro lado. Homem e mulher. Estão casados. Agora, separa, por favor, as 2 folhas. Deu ruim, né? Deu ruim. Difícil, né? Isso daqui, gente, é só um exemplo. Muito obrigado, Werner. Muito obrigado. Se quiser, pode jogar. Obrigado. Isso é só um exemplo, gente, daquilo que o divórcio faz na vida das pessoas. A sociedade não pensa dessa forma, né? Mas a gente vê que dificilmente as 2 metades vão sair inteiras de uma operação dessa. É muito difícil, né? E é interessante também a gente pensar um pouco mais a fundo nesse caso. Quando nós casamos, nós fazemos uma promessa pública e solene com o cônjuge até a morte. Isso não é um simples ritual. Tem a ver com uma promessa, como qualquer outra promessa que nós fazemos, né? Então, a gente deve considerar isso dessa forma. C.S. Lewis disse assim: se alguém considera a promessa feita na igreja como uma mera formalidade que nunca pretendeu cumprir, a quem está querendo enganar? A si mesmo? Que insensatez. A Deus? Isso seria insensatez maior ainda. Ao cônjuge ou aos amigos, convidados, familiares? Isso seria traição. Mas qual é o motivo de permanecerem casados? Seria o sentimento de estar apaixonado? Se somente for esse sentimento, não há espaço para a gente pensar no casamento como uma promessa.
Interessante é que quando as pessoas estão apaixonadas, elas são capazes de se ligarem aos outros por promessas. A gente pode ver as canções de amor que existem, elas estão cheias de votos de eterna fidelidade, não estão? Canções de amor, as pessoas se amam e fazem, então, esses poemas, canções e tudo mais. E a lei cristã, ela não impõe nada diferente em relação à paixão que as pessoas sentem, apenas que elas levem a sério e cumpram o que a paixão os levou a fazer. Isso quer dizer que as promessas feitas enquanto estão apaixonadas continuam valendo, mesmo que não estejam mais apaixonadas. A promessa, ela continua valendo sempre. Nossos sentimentos vêm e vão. Mas as promessas, gente, elas estão numa outra esfera. Elas estão em outro patamar. Sentimentos são temporários, mas as promessas não. A gente não deve fazer dos sentimentos a base das nossas vidas. E é, infelizmente, isso que muitos livros, televisão, filmes, muitas músicas, mídias sociais nos ensinam, querem nos fazer acreditar que uma vez apaixonados, a paixão vai durar a vida toda. É isso que a mídia faz, quer que a gente pense assim. Por isso, muitos casais, ao perceberem que não estão mais naquele sentimento inicial, infelizmente se separam. E aí o resultado é como nós vimos aqui, que o Werner mostrou. E aí elas pensam que cometeram um erro, né? E vão para um novo relacionamento. Mas logo vão perceber que o novo relacionamento também vai se desvanecer, que nem esse primeiro. É um ciclo, gente. E uma outra ideia que o mundo tenta nos impor é que a ideia de estar apaixonado é uma coisa irresistível. É algo que acontece na vida de alguém e você não tem como evitar. Assim como a gente pega uma gripe, por exemplo. Ah, não consegui evitar pegar a gripe. Ah, estou apaixonado, não consigo evitar. Consegue, né? Mas por pensar assim, muitos acreditam. Algumas pessoas casadas se dão por vencidas e cedem quando se sentem atraídas por uma nova relação. Principalmente se as nossas mentes estiverem cheias de novelas, cheias de filmes ou músicas sentimentais. Vai ser muito fácil transformar qualquer estímulo de afeto numa forma errada de amor. É como uma valeta que alguém cava, toda a água da chuva vai para essa valeta. Então, isso é uma coisa que a gente deve vigiar. Se nós usamos óculos amarelos, com lentes amarelas, a gente vai achar que está tudo amarelo, né? Então, depende de como nós reagimos a esses sentimentos, para não deixar nos levar ao pecado. O amor no casamento, gente, é, na verdade, uma unidade profunda, mantida pela vontade e deliberadamente fortalecida pelo hábito, e reforçada pela graça que Deus nos dá. Ambos devem ter esse amor, mesmo nos momentos que não estão gostando tanto um do outro. Assim como cada um de nós gosta de si mesmo, né? Mesmo quando não está se sentindo tão bem. E é com esse amor que a máquina do casamento funciona. A paixão foi apenas a primeira coisa que a pôs em movimento. Há 2 semanas atrás, o presbítero Arthur contou testemunhos de resgates que Deus fez aqui da igreja. Foi muito legal de ouvir isso. Esses testemunhos nos ajudam e nos animam, porque são eventos reais de vida. E com certeza a gente tem exemplos reais também, de pessoas, de casamentos. E aí eu queria também contar aqui, para concluir essa mensagem, com a história de um casal de nome Adam e Beverly. Algumas pessoas já conhecem essa história. Mas acho que vale bastante a pena para a gente. Eles foram criados em lares cristãos, antes de existir a televisão. Já pensaram, gente? Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso. As vidas deles consistiam em trabalho duro e atividades nas suas igrejas. Ambos entregaram suas vidas a Cristo ainda jovens.
Eles moravam no meio oeste dos Estados Unidos, numa região rural, e se conheceram num retiro de igrejas. Adam tinha 18 anos e a Beverly 16. Imediatamente se sentiram atraídos um pelo outro. Eles namoraram e se casaram 2 anos depois. Foi o primeiro relacionamento dos dois. Eles nunca tiveram interesse por outras pessoas. Eles mantiveram-se puros durante o namoro, e a noite de núpcias era um pouco assustadora, repleta de antecipação por poderem liberar tudo que sentiam um pelo outro. E a gente sabe, eles aprenderam como agradar um ao outro com o tempo. Nem tudo correu bem no início, mas com os meses se passaram e eles descobriram novas formas de poder agradar um ao outro. Aquele primeiro ano que eles passaram de casados foi a melhor época da vida deles. Sem que eles soubessem, e muitos de nós também não sabemos, ali estava se desenrolando uma obra de Deus. Dentro de seus corpos, dentro de suas células, no seu DNA, estavam sendo ativados gatilhos biológicos, dados por Deus com o intuito de uni-los ainda mais. Ondas invisíveis de hormônios, substâncias químicas, endorfinas, foram liberados em seus cérebros e corpos de uma maneira muito maior do que é o normal nas pessoas. Isso é uma espécie, a gente chama isso uma espécie de cola inventada por Deus para unir as pessoas. Por isso, um divórcio é tão traumático, como a gente viu nas folhas. Durante os 10 anos seguintes, eles tiveram 4 filhos. Durante uma viagem de negócios, um homem mostrou para Adam uma foto pornográfica. Imediatamente, Adam sentiu repulsa por aquilo. Ele nunca havia visto uma outra mulher nua exposta, apenas a esposa dele. Aquilo não era certo, ele sentiu. Somente a sua esposa deveria ter sua atenção. E para concluir a história, Adam e Beverly ficaram casados por 72 anos. Eles chegaram a ver os seus trinetos. Conforme envelheciam, a única preocupação de ambos era cuidar um do outro. Quando Adam faleceu aos 92, Beverly consolou sua família. Sua mente ainda estava lúcida, mas algo fora arrancado de sua alma. Sabendo que não estava mais completa, 10 dias depois, ela também veio a falecer. Essa é a história desses dois, um casal que ficou unido tanto tempo. Que um dia as pessoas possam contar também a nossa história como um bom exemplo de vida, né? Que possa inspirar outras pessoas também. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém? Vamos baixar nossas cabeças para orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor tem deixado para nós. Que a gente possa andar nos Teus caminhos, que a gente possa fazer a Tua vontade. Ajuda-nos a evitar o pecado. Ajuda-nos a vivermos uma vida inspirada por Ti, uma vida com valores que são baseados em Ti, valores eternos. Porque o Senhor é eterno e o Senhor quer que nós vivamos contigo. Que a gente entenda isso e fique claro em nossos corações e que apliquemos isso no nosso dia a dia. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.